de hoje temos uma convidada muito especial, que é a doutora Luana Carola. Ela é doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora universitária com foco em psicologia da educação. Pra gente é um grande prazer tê-la aqui, porque ela vai falar sobre a pesquisa dela, que é de psicologia e cidade, que também tem essa pegada de direito e cidade, que tem toda a ver com a nossa proposta do programa de Direito e Cidadania. Muito obrigada pela sua participação, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, o que te motivou a pensar nessa pesquisa, que hoje está aí, né, com várias ideias de outros tipos de projetos, né, de ramificações. Conte um pouquinho para nós, por favor. Primeiramente, obrigada, Grazi, pelo convite. Sempre um prazer conversar com você, né? Então, a minha pesquisa teve como foco investigar as famílias em processo de remoção do anel rodoviário, né? Todo mundo que mora em BH sabe que o anel rodoviário tem um processo de duplicação, já tem 16 anos que essa história ela percorre, né, Belo Horizonte. E então eu acompanhei algumas famílias que enfrentaram esse processo de remoção para a duplicação do anel rodoviário. Vale lembrar que o anel rodoviário ele foi uma via que foi construída na cidade de Belo Horizonte na década de 50 para desafogar o trânsito de Belo Horizonte. Em contrapartida, não sei se você já reparou, né, ao longo do anel a gente tem uma série de ocupações. Sim. Né? E foram essas ocupações que você pesquisou? Sim, foram essas ocupações. Mais especificamente, eu fiz um estudo das famílias moradoras da Vila da Paz. A Vila da Paz ela fica na região nordeste ali do anel rodoviário, próximo à fábrica da Coca-Cola, da distribuidora Macro. Né? Geralmente a gente sempre passa ali debaixo daquele viaduto para fazer um retorno e tem aquelas famílias ali. Então, meu objetivo com a pesquisa foi compreender como que essas famílias, elas enfrentam um conjunto de violações de direitos humanos que estão presentes ali e como que elas reinventam seus espaços de morar, né? No meio de tantas violações, como que pode ter essa reinvenção, né? Não, isso pra gente também é muito interessante, assim, porque quando fala em reinvenção, a gente pensa, então, tem algo que é a regra, né? Uhum. Então, o que seria essa exceção, vamos colocar assim, não sei você para poder explicar melhor, mas como que eles também receberam a sua pesquisa, como que eles receberam você e foi bacana, como é que foi legal essa trajetória, como é que foi essa trajetória do projeto, da pesquisa? Então, no início, eu tive uma boa receptividade, mas uma receptividade muito desconfiada, até porque vários programas de urbanização já passaram pelo anel, né? Então, por exemplo, eles falaram, não, mas espera aí, você é da UFMG? O que você quer com a gente? Ah, não vou responder tudo de novo. E a minha pesquisa foi uma pesquisa etnográfica, então eu participei do cotidiano da vila para poder entender como que aquelas pessoas que moravam lá ocupavam suas casas, ocupavam a própria Vila da Paz. Né, que espaços que elas frequentavam na cidade, e é um espaço muito restrito, né? Geralmente quando as pessoas que são moradoras da Vila da Paz vão para o centro de Belo Horizonte, ou é para receber a aposentadoria, os espaços de lazer é o Parque Municipal, né? O Minas Shopping que fica ali nas proximidades, mas o que me chamou a atenção nessa receptividade foi a história de luta das pessoas que moram ali, né? Assim, e durante as histórias pesquisadas, o que fica claro é que eles não querem só uma casa, né? Porque geralmente quando a gente pensa no direito à moradia, a gente pensa na casa. Eles querem muito mais do que uma casa, eles querem ser reconhecidos enquanto cidadãos, né? E cidadãs, enquanto moradores de Belo Horizonte. E quais que são as dificuldades que eles enfrentam para ter esse reconhecimento? Por exemplo, quais são os obstáculos de acesso que essas pessoas têm? Antes, eu gostaria de fazer um parênteses, explicando um pouquinho do que é essa pesquisa etnográfica. Seria busca de dados? Tem como você explicar um pouquinho? Então, a pesquisa etnográfica, ela advém de uma corrente antropológica, né? Vem da antropologia. Do estudo do ser humano, na sociedade, Isso. no seu local, né? Isso. Na verdade, a pesquisa etnográfica, ela
convido o pesquisador a ficar mesmo no espaço da pesquisa, participar dos rituais, né, do cotidiano das famílias, das pessoas que, né, você vai pesquisar. E além da etnografia, que é essa vivência acompanhada, né, periódica na vila, eu também trabalhei com a fotoetnografia. Eu gosto muito da fotografia, também sou fotógrafa, então eu tentei unir também a paixão, né, de aprender ali com aquelas pessoas com a questão da fotografia. E eles autorizavam a imagem? E o que mais me surpreendeu é que tinha pouca gente que tinha uma foto impressa ou que até tinha tirado foto. E eles tiveram acesso a essas imagens? Tiveram. Geralmente a gente fazia as fotografias, algumas fotografias a partir do olhar deles, outras fotografias a partir do meu olhar, né? Outras fotografias tiradas conjuntamente para relatar as histórias de resistência ali, né? E aí teve uma história que me chamou muito a atenção, que era uma senhora que morava debaixo do viaduto e ela estava cozinhando feijão na hora e a gente conversando sobre como ela tinha chegado ali e tal. E quando ela foi abrir a panela, porque ela estava cozinhando feijão, passou um caminhão, né, em cima do viaduto e caiu um tanto de terra dentro da panela dela. Então esses tipos de violações são muito presentes. Esgoto a céu aberto. Às vezes a pessoa só tem aquilo para poder às vezes comer em algumas circunstâncias e ainda, né, tem essa situação. Exatamente. E eu, por mais que tenha todas essas violações, a minha escolha para pesquisa foi dar visibilidade às formas de cidadania que ali existe, né? De tentar mostrar de forma positiva quem são essas pessoas. Essa senhora mesmo, ela fez um fogareiro com tijolo, colocou a panela de pressão e foi terminar de cozinhar o feijão lá fora. Foi uma cena assim que pra mim mexe muito comigo, porque diz dessa coisa da luta, da resistência. Os moradores são muito articulados, eles, junto com a Vila da Paz, tem mais 27 vilas que estão em processo de remoção e juntos eles formam um conjunto de moradores unidos pelo anel rodoviário, né? Então eles estão nessa luta cotidiana pelo reconhecimento daquele lugar. Eles não concordam com esse conjunto de violações, não é agradável você morar num lugar onde tem tanta violação de direito, né? Você não tem acesso ao direito, você não pode atravessar porque tem um atropelamento, o acesso é precário. Mas, em contrapartida, existem os vínculos comunitários, essa coisa das famílias chegarem lá para morarem conjuntamente. Nossa, né? Tem muita ainda curiosidade para entender todo esse processo, até de como essas famílias chegaram até lá, o que fez com que elas optassem também por estar ali, mesmo de alguma forma sabendo da dificuldade que existe. Sim. Então nós vamos deixar para o segundo bloco, porque eu também acredito que tem muita gente curiosa e a gente não tem mais tempo nesse bloco, mas fique com a gente. Estamos com a doutora Luana Carola, que tem o doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora universitária com essa pesquisa de psicologia e educação. E nós estamos trabalhando de uma maneira muito legal, assim, essa ideia da moradia das pessoas que moram ali ao redor do anel rodoviário, das violações que elas têm de vários tipos de direitos e de acessos e, ao mesmo tempo, o que fez com que aquelas pessoas chegassem até ali, quais que são as dificuldades que elas enfrentam de ter realmente esse direito à cidade. Eu gostaria que você trouxesse agora pra gente toda essa ideia que a gente estava trazendo no início, mas que ficou aí de curiosidade. Bom, Grazi, um primeiro ponto, né, para a gente pensar o que é o direito à cidade. Primeiro, os estudos, eles são muito associados à área da arquitetura e do direito. Geralmente a psicologia ela quase não se aproxima desse tema, né? A gente tem a impressão ou ainda sustenta o mito que a psicologia só cuida de questões da vida privada. Então foi uma coisa que a minha pesquisa também começou a desnaturalizar, é que a psicologia ela está super interessada nos dilemas da vida pública e o acesso à cidade, o direito à cidade é um ponto que é primordial, né? Se a gente pensa na política urbana de habitação de Belo Horizonte, desde o seu início, né, a gente já tem aí um jeito verticalizado de operar.
né, que é, por exemplo, a Urbel fazendo diversas remoções, né, e essas remoções muito sustentadas pelo discurso de que as pessoas ocuparam ilegalmente um terreno que vai também para o campo da direito e que faz uma grande interface com a cidadania. E que é realmente algo que muitas pessoas acreditam, né? A gente pensa, essas pessoas foram violadas, igual você falou, teve a questão do feijão, teve a questão da terra que entrou, aí você fala, é uma das violações. Mas e essa violação da estrutura? O que fez com que essas pessoas chegassem até ali também e ocupassem aquele espaço, por exemplo? Então, um fato curioso no meu trabalho é que as pessoas que ocupam ali a margem do anel rodoviário, elas já vieram expulsas de outras ocupações. No caso da ocupação da Vila da Paz, muitas pessoas vieram da ocupação Vietnã. Então foi construído aquela beira-linha, né, para o projeto da beira-linha com o projeto da linha verde, né, que é as intervenções ali urbanas na Cristiano Machado. Então se retira as famílias. E por que a gente fala que as pessoas tendem a ir para a ocupação? Porque o modelo e a possibilidade que é ofertada para elas não tem nada a ver com a cultura delas, né? Então, geralmente é um apartamento que já é pensado com um padrão de vida que não é o padrão delas, elas não são consultadas sobre que tipo de moradia elas querem. Geralmente são taxas de condomínios que não cabem no orçamento dessas pessoas, e quando você muda, né, vamos pegar todo mundo aqui, né, já passou por um processo de mudança, e você tem que se adequar às condições de vida do outro local. Geralmente essas pessoas elas são removidas por intervenções urbanas para locais em que não tem acesso à cidade também, né? Que não tem emprego, não tem centro de saúde, então tem toda essa reivindicação. E que a logística é difícil para eles sustentarem também estar ali, Exatamente. Né? E conta pra gente então um pouco do que você estava dizendo, isso, dos obstáculos que elas têm de ter esse acesso. Por que elas têm essa dificuldade, assim? Primeiro, por um preconceito social muito grande. Geralmente, quando a gente sabe dessas famílias que ocupam, falando da ocupação enquanto invasão, de uma criminalização dessas pessoas, né, de pessoas que roubam energia, que ocuparam ilegalmente, passa lá, às vezes, uma mídia que é endereçada para a expulsão dessas pessoas, né? E meu trabalho tem Sem desconsiderar esse olhar pessoa, Exatamente. Esse olhar família, esse olhar integração, relação. Relações sociais que são estabelecidas ali, né? Porque muitas pessoas que chegam numa ocupação, elas vieram em busca, né? Vieram de um fluxo migratório de tentar encontrar outra alternativa melhor de vida, né? E aí, o que esses processos revelam pra gente? Que, infelizmente, pra gente ser cidadão ou cidadã, né, no Brasil, você tá contornada por uma série de atravessamentos, como raça, né, classe, origem. Então, tudo isso vai demarcando que possibilidades de cidadania que você pode acessar. Essas pessoas que estão na ocupação, elas já tentaram romper e tentam romper com essa lógica de exclusão. Mas acontece que a política de habitação, ela sempre coloca essas pessoas num lugar de violação mesmo de direitos. E qual que é a diferença para as pessoas entenderem assim, dessa ideia de ocupação e da invasão, por exemplo? Então, a invasão é quando você invade um terreno que ele já está utilizado, né? Então, eu chego aqui e invado, aqui já está sendo utilizado. E não tem uma conotação, um objetivo político. A ocupação, ela tem um objetivo político que é reivindicar por melhores condições na cidade, né, por melhor acesso, e também se ocupa lugares que não tem nenhuma edificação, né, com o objetivo de tentar construir um acesso à cidade que rompa com essas lógicas de dominação, né? E aí, conversando com algumas pessoas moradoras da ocupação, a gente questiona muito essa lógica do espaço da cidade. Por exemplo, quem vai ao BH Shopping, né? Que cidadania que é possível exercer ali? Se a gente volta um pouquinho na história dos direitos sociais do nosso país,
né, que os direitos sociais, a saúde, a moradia, a educação, a gente pode pensar em 3 grupos, né? Um primeiro grupo, que é um grupo mais privilegiado, né, dos doutores, das pessoas que têm acesso à informação e que monopoliza a noção de cidadania. É um segundo grupo, que seria a classe média, que tem acesso à resolução de conflito, tem acesso a essas oportunidades de saúde, educação, reivindica e consegue. E um terceiro grupo, que são as pessoas que são excluídas mesmo e que tem que reinventar formas de acessar, né? Por exemplo, as empregadas domésticas, as pessoas, trabalhadores rurais, né? Pessoas que vêm de um fluxo migratório que às vezes não são aceitos nesse conjunto de cidadania hegemônica que a cidade pressupõe. Né? A gente teria muito papo para conversar, porque Sim. é um assunto que de alguma forma perpassa por todo mundo. Mas eu queria entender assim, o que de produto que talvez você extraiu assim, como uma conclusão, uma reflexão? E o principal produto para mim, primeiro, foi a relação construída com as pessoas moradoras da Vila da Paz, que eu inclusive gostaria de agradecer. Sem a contribuição, a pesquisa não aconteceria. E eu acho que o principal produto foi entender que o direito da cidade ele não é único e que nós precisamos pensar outras formas de acesso à cidade que possibilitem pessoas que não estejam em lugares, né, que são legitimados como lugares de cidadania, acessarem os espaços públicos da cidade, né? Nossa, que ótimo. E a gente também, tô falando a gente, porque eu e os moradores, a gente está no diálogo para fazer uma exposição mesmo com as fotografias, né? Tem um objetivo de também expor as fotografias na fachada do Museu do Conhecimento, da UFMG, no sentido de também questionar o espaço público. Será que a gente para pensar nessas realidades que não são realidades que a gente às vezes para olhar na cidade, né? Os moradores de rua, os ambulantes, as pessoas moradoras de ocupação. Será que a gente pode olhar para essas pessoas com um olhar de não assistencialismo, mas entendendo que existe um potencial e que aquelas pessoas têm histórias maravilhosas para contar para a gente, inclusive de oportunidades até de emprego, de trabalho. Sim. Né? E eu gostaria até que, diante dessa sua reflexão, você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre tudo isso. O que você deixaria para as pessoas? Bom, eu acho que a principal mensagem, né, que eu deixo é, primeiro, para a gente, sempre quando estiver circulando pela cidade, prestar atenção nessas pessoas e para a gente tentar, nas nossas práticas cotidianas, pensar jeitos de fazer uma cidade mais possível, né? Uma cidade para pessoas, independente de que pessoas sejam, né? Que ótimo! Quero agradecer mais uma vez, né? Isso gera muita reflexão, isso é muito importante. E até pensando no nosso modelo de programa cristão, apesar do conteúdo secular, a gente vê o quanto que isso nos aproxima também de Jesus, né? O quanto realmente a gente vê que o cristianismo sempre procurou ser humanizado e muitas vezes a gente mesmo recrimina, não é? Então, que legado a gente tem aí para poder trabalhar enquanto seres humanos, construindo um caminho de paz, uma cultura de paz para as pessoas. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e não deixe de passar também no Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até mais!